Gil Gomes, hein? Chama o Alborguete. Ei Nerd vai virar um canal policial agora, aqui, agora. Ney e Nerd. Não tem outra explicação. Eu li a notícia, eu reli e ainda não tô acreditando. Eu acho que é mentira. Mas tá acontecendo. O ator Ezra Miller, o Flash, né? O Flash casca grossa do universo DC. Ele conseguiu se superar, mas não na velocidade, ok? Ele viu os dois pés na jaca numa acusação pesadíssima, tá? Esquece tudo que o Ezra Miller fez antes. Essa nova acusação é nível filme de suspense. É quase terror. Você vai ficar chocado, ok? Chocado. E aí? Como é que vai ficar o futuro do Flash? O ator vai em cana? Você vai entender tudo nesse vídeo agora. Vamos lá. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, Ezra Miller já se envolveu em confusão no Havaí. Você conhece a história. Ele tava lá no karaokê, porra, e aí resolveu tocar o rebu. O ator tava descontrolado, tiveram que chamar a polícia, mas você tem noção. Aí depois disso também houve um outro incidente, também no Havaí. Ele tava aloprando o Havaí, né? Dá até fazer uma sessão da tarde. Ezra Miller causa várias aventuras, várias confusões no Havaí. O Ezra Miller, o que ele fez lá? Ele arremessou uma cadeira em cima de uma mulher e tudo. Fica difícil defender, não dá pra passar pano. Não tem como passar pano. Só que agora a coisa ficou muito mais sinistra. Ou seja, se você passava pano, agora, pior ainda, agora tá difícil demais. Tá nível Marilyn Manson. É tanta ruindade que eu vou falar aqui que a monetização desse vídeo vai pro espaço. Paciente. Desculpa aí, YouTube, mas é notícia, são nos jornais, eu tenho que contar tudo o que aconteceu. Preto no branco, tá? Tá bom. Se as acusações forem comprovadas, Ezra Miller vai ver o sol nascer quadrado, eu tô falando. E não tem como ele ficar intangível pra passar pelas grades, porque isso é um ator, ele não é mais um personagem. A polícia vai trancar o cara e jogar a chave fora, não tem jeito. Se prepara, porque é pesado. O aviso tá dado. Vamos pro vídeo? Vamos lá, né? Então já comenta aqui embaixo. Você acha que ele tem que ser substituído? Bota outro cara, quem? Quem que vai entrar no lugar dele? Comenta aqui embaixo, vamos seguir. Bom, assim, galera, agora é sério, tá? Eu tô tentando manter o bom humor aqui, lógico, né? Mas o assunto não é fácil. Eu não sou juiz, eu não manjo de direito. Eu acho que todo mundo tem direito a um julgamento justo antes de ser condenado. Todo mundo. Mas não tá fácil. É muita zica em cima do Ezra Miller. É muita fumaça pra não ter fogo, sabe? Sabe quando você vê, tipo, onde tem fumaça tem fogo? E dessa vez é muita fumaça. Como é que tu vai... Enfim. Bom, o ator tá enfrentando mais uma acusação. Dessa vez de um crime imperdoável, injustificável. Na minha opinião, ok? É sempre opinativo aqui. Sente o drama, vamos lá. Um casal alega que o Ezra Miller agrediu, drogou e manipulou psicologicamente a filha deles. Ela se chama Tocata Iron Eyes e tá com 18 anos de idade agora. E o mais grave de tudo isso é que os pais da garota afirmam que o Ezra Miller faz isso desde que a menina tinha 12 anos. É complicado, né? Não cabe humor aqui, não tem alívio cômico. Segundo as alegações dos pais da Tocata, ela se relaciona com o Ezra Miller desde 2016. O ator estava então com 23 anos e a Tocata era só uma criança de 12 anos. Desde então, o ator estaria exibindo um padrão de comportamento controlador de acordo com a acusação, ok? Vocês sabem que um homem adulto ter qualquer tipo de relacionamento físico com uma menor de idade é um crime, ok? É um crime. Eu não vou dizer aqui o nome do crime, porque eu tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando. O caso está sendo investigado e existiriam provas desse relacionamento, ok? De acordo com os documentos judiciais obtidos pelo portal TMZ e pela revista People, o ator estava visitando o estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, quando começou uma amizade que teria sido composta por violência e intimidação, né? Amizade? Isso pra mim não é amizade, não. Mas vou continuar com vocês aqui. Os pais da Tocata, o casal Chase e a Sarah, eles declararam formalmente que o Miller chegou a fornecer drogas para adolescente. Maconha e LSD, né? Além de oferecer bebidas alcoólicas. Com certeza esse vídeo foi pro saco, tá? Em praticamente qualquer lugar do mundo, é crime oferecer bebida para menor de idade. Droga, então, nem se fala. Fora isso, os pais da moça alegam que o ator manipulou a garota, né, pra largar os estudos no fim de 2021. E eu fico aqui me perguntando durante esse vídeo onde é que os pais da Tocata estavam esse tempo todo. Mas eu prefiro acreditar que eles tentaram fazer alguma coisa pra impedir esse relacionamento. Por que eles foram falar só depois? Bom, enfim. O Ezra Miller, ele supostamente conheceu Tocata numa manifestação. A princípio, os pais dizem que ele teve uma simpatia imediata e aparentemente inocente, exatamente as palavras deles, tá? Era lobo em pele de cordeiro? Então. No ano seguinte, 2017, o ator teria levado essa garota de 14 anos para Londres. A ideia seria levar a garota para fazer uma visita aos estúdios de gravações de Animais Fantásticos e Onde Habitam. A amizade se fortaleceu, continuou ao longo dos próximos anos.
2 anos depois, o Miller teria se oferecido para usar os fundos de uma organização de caridade para que a garota Tokata pudesse frequentar uma universidade em Massachusetts. De novo, a família diz que ele usou o fato para criar um sentimento de dívida. Ah, Pedro, será que essa história não tem outro lado? Bem, vamos lá. A própria Tokata teria se defendido por meio do Instagram, tá? A moça tá chamando o pai de transfóbico e dizendo que precisa de apoio profissional. Só que a família garante que a filha não possui celular, segundo eles, ok? E duvida que ela tenha escrito a mensagem. Olha isso. Essa história fica pior? Fica. Conforme os documentos judiciais, Chase e a Sarah, os pais da Tokata, afirmaram que viajaram para Vermont e encontraram a filha sem carteira de motorista, sem cartões bancários, sem chaves. Os pais acreditam que a Tokata estava numa espécie de cárcere privado. Falei que ia ficar pior. Ou seja, ela seria uma prisioneira do Ezra Miller, mantida sem contato com a família e sem independência. Tinha nem como ela escrever nada pro Instagram. Bom, a família levou Tokata para casa, mas a jovem fugiu para se unir com Ezra na cidade de Nova York. Pra fechar com chave de ouro, ou sei lá, com chave de lata, mais tarde a Tokata e o Ezra Miller viajaram juntos, adivinha pra onde? Pro Havaí, justamente onde ele foi preso. Até o momento o paradeiro da dupla tá desconhecido. Sim, galera, sumiram os dois. O Tribunal de Justiça não pode localizar ou entregar uma ordem de proteção, não tem como. Não consegue achar os caras. Essa ordem judicial impede o Ezra Miller de chegar a 100 metros da Tokata e dos pais dela. A situação tá nesse ponto. O juiz já determinou que o Ezra Miller não pode chegar perto, mas a justiça não tá achando nem o Ezra Miller nem a Tokata Iron Eyes. Eu já lancei um vídeo aqui explicando por que o Warner tá com as mãos atadas sobre o Ezra Miller. Dá uma olhadinha. O filme do Flash lança daqui a 1 ano, mas já tá pronto, tudo já foi filmado. É só finalizar a edição e efeito especial e correr pro braço, tipo, não tem mais nada praticamente pra fazer. Remover o Ezra Miller do filme agora seria ter que refazer tudo. É jogar o filme fora e fazer outro. Imagina a quantidade de grana que vai jogar fora. Mas, se essa história confirmar, se ela se confirmar, se essa acusação sobre a Tokata se confirmar, não vai ter outro jeito. É impossível o Warner não fazer isso, tá? A Warner, a Discovery, né, os donos do filme, vão ter que tomar uma atitude. Porra, pegar mal pra caramba isso, né? A opinião pública vai cair matando em cima e com razão. Quando estourou o escândalo do Kevin Spacey, tá? Ele foi tirado de House of Cards às pressas. Amber Heard perdeu agora nos tribunais pro Johnny Depp. Já tem gente pedindo boicote de Aquaman 2 porque a atriz vai estar lá. Se o Ezra Miller pegar a cana, morreu o filme do Flash. Vai dar ruim. Sério, eu torço de verdade pra que essa história seja um mal entendido. Pra que isso, esteja exagerado de alguma forma, enfim. Não pelo filme, não pelo Ezra Miller, lógico que não. Eu torço pra acusação ser exagerada, porque seria um crime muito absurdo. Uma dor e um sofrimento muito grande pra uma moça e pra família dela. Que a polícia investigue e descubra a verdade dos fatos. Isso é o que eu desejo, lógico. Agora eu quero a opinião de vocês. Onde tem fumaça, tem fogo? Ou tem alguma coisa muito bizarra rolando com a Ezra Miller? Comenta aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo, não esquece, se inscreve aqui, toca no sininho. Vou continuar acompanhando, vamos ver o fim disso, né? Tem que ter um desfecho. Vamos ver se foi... O desfecho vai ser ou tá tudo errado essa acusação, ou ele vai ser preso. Eu vou trazer pra vocês de qualquer jeito. Né? Eu me sinto meio que na obrigação, já que tô acompanhando isso desde o início. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!